Então, gente, como foi falado, nós tivemos um mês com programações referente ao tema do Setembro Amarelo, atividades nas enfermarias para os pacientes e palestras todas as semanas reflexivas sobre o tema. Então, falamos sobre a necessidade de valorizar a vida e promover a saúde mental. Então, foram temas essenciais que afetam a todos nós de maneira direta ou indireta. Ao longo do mês, compartilhamos histórias, insights e informações valiosas sobre como podemos contribuir para um mundo onde cada vida seja respeitada e protegida. E, para darmos início, eu quero convidar aqui à frente a Iris com a prece inicial, como de costume é feito todas as semanas. Tá? Então, Iris, seja bem-vinda. Bom dia. Vamos, então, fechar os nossos olhos, porque dessa forma nós nos conectamos com a espiritualidade maior que comanda esta casa e com Jesus, nosso Mestre. Querido Jesus, Mestre de bondade e misericórdia infinita, ampara a todos nós que somos filhos de Deus. Que do teu infinito amor sejam emanados os fluidos de harmonia, de paz, de cura para as nossas dores físicas e espirituais. Segure nas nossas mãos, nos conduzindo pelo caminho do bem, para que possamos amar mais, perdoar sempre e pedir menos. Abençoe a todos nós que aqui chegamos neste evento, encarnados e desencarnados. Abençoe todos os nossos irmãos temporariamente internados neste hospital de almas, nossos irmãos da chácara, todos os colaboradores deste instituto. E para o nosso palestrante, Dr. Luiz Gustavo, te rogamos que a espiritualidade amiga o envolva em sua luz preciosa, para que ele nos deixe uma reflexão sobre o tema tão importante que ele vem trazer para todos nós. E que possamos sair daqui mais esclarecidos do que aqui chegamos. Que a paz de Jesus nos alcance e nos envolva hoje, agora e sempre. E que assim seja. Convido também à frente o Senhor Divino Celestino para uma mensagem reflexiva para nós. Bom dia a todos. A mensagem de esperança e de fé que deve sempre estar em nosso coração. Provavelmente você estará atravessando longa faixa de provações em que o ânimo quase se lhe abate. Crises e problemas aparecem. Entretanto, paz e libertação, esperança e alegria dependem de sua própria atitude. Se veio acolher ofensa ou menosprezo, você mesmo pode ser o perdão e a tolerância, doando aos agressores o passaporte do conhecimento. Muita paz e que Deus os abençoe. E para iniciarmos com a palestra, com o palestrante de hoje, eu convido à frente o Dr. Luiz Gustavo Bruvinel, médico psiquiatra e diretor clínico do Hospital do INSEB, com o tema A Insustentável Arte do Ser. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Mais uma vez é
um privilégio estar aqui falando com vocês hoje e trazendo essa discussão de um tema tão importante. Bom, todo mês de setembro a gente já habitualmente tem essa conversa. E qual a importância disso? A gente está trazendo um desdobramento de uma campanha que iniciou junto a entidades de classe, ao Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Psicologia, que é para trazer uma nova visão, uma nova abordagem sobre um tema que é muito importante. Durante muito tempo, tivemos um enfrentamento do não dizer ou do não falar sobre o tema de suicídio, né? E esse não falar coloca o nosso paciente, coloca aquele indivíduo, seja com pensamento, com comportamento suicida, num isolamento bastante perigoso, né? Trazer o tema para um nível superficial, trazer esse tema para uma discussão social, mais do que naturalizar a conversa sobre os sintomas, sobre o suicídio, sobre seus desdobramentos, é criar um canal de suporte, de acolhimento, né, e de escuta para esses pacientes. Vou tirar aqui porque eu acho que vocês não estão ouvindo bem. E parte da minha fala hoje, começando pelo título, eu tomo emprestado o título de um autor, que é o Kundera, o Milan Kundera, que tem um livro que leva esse mesmo título, que é A Insustentável Leveza do Ser. Eu trago aqui para a gente poder tentar discutir um pouco essa dualidade entre o leve e o pesado, que é o que ele se propõe discutir também nesse livro, entre o que é positivo e o que é negativo. A nossa ação, e quando eu falo a nossa ação, eu estou falando do lado de cá, da gente como cuidador desses pacientes. Ela é pesada, é uma tarefa, é uma jornada que é difícil, né? E me parece não adequado a gente tentar colorir ou tentar pintar isso como algo leve. A gente cai, às vezes, ali numa cilada de inclusive, ter um discurso ali meio tati-bitati, né? Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos ter que equalizar e lidar com esses momentos de leveza e com esses momentos mais pesados, né? Com esses momentos que algo talvez vai ser visto como positivo e como negativo. E esse equilíbrio e essa junção que traz e faz parte do nosso dia a dia, né? Nesse livro do Kundera, um dos personagens, em volta de quem a história se desenvolve, é um médico, Thomas, que ao longo do livro traz essa questão a todo momento. Seja a hora muito leve nas suas relações interpessoais e nas suas relações amorosas, e hora muito pesado porque é um idealista, e por ser um idealista, quando se viu diante de um regime muito autoritário e muito totalitário, preferiu abandonar essa prática médica e dedicar-se a tão somente ser um limpador de janelas, né? Isso faz parte da vida, isso é o que nos torna humanos, é equalizar e conviver com isso. Parte dessa cultura sobre o não falar sobre suicídio vem de anos atrás, muito possivelmente da época do lançamento desse livro, que era Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado por Goethe. O livro descreve um indivíduo que, em intenso sofrimento, acaba cometendo suicídio. E àquela época, entendeu-se ou inferiu-se que a divulgação desse livro e dessa história passou a induzir novos comportamentos, a publicação dessa história. Hoje a gente sabe, a gente acredita que a publicação sensacionalista desses eventos, do suicídio, seja com foco no meio ou em noticiar o que e como aconteceu, talvez leve a uma indução. Mas uma fala de acolhimento, de psicoeducação, de entendimento de que se trata de um evento secundário, um adoecimento importante, é o que vai levar a uma postura, uma melhora dessa assistência para esses pacientes. E daí que nós temos a campanha do Setembro Amarelo, né? Também é importante lembrar, e também por isso que a gente vai estar discutindo sempre, todos os anos, que assim como todas as áreas da medicina e do cuidado, a psiquiatria está muito relacionada às demandas e às questões sociais. Então, a psiquiatria e o cuidado vai ser dinâmico. Eu tenho certeza que os nossos colegas aqui que têm um tempo um pouquinho maior de casa, e não precisa ser um tempo muito grande, já percebeu, por exemplo, a mudança do perfil dos nossos pacientes nos últimos anos, né? E à medida que mudam as questões sociais, à medida que os relacionamentos sociais mudam, as demandas com as quais a psiquiatria vai lidar
também muda o adoecimento do paciente, os motivos, né? O que vai levar aquele paciente para uma situação de angústia. Esses novos sofrimentos também vão requerer novas atitudes, vão requerer novas abordagens, e é para isso que a gente vai sempre conversar, né? A psiquiatria tem que ter um movimento de vanguarda dentro dos cuidados médicos, porque a gente tem que acompanhar essa evolução social. Não acompanhar essa evolução social coloca a gente numa posição de assistência pouco efetiva, de assistência anacrônica, de assistência que não contempla a necessidade daquele paciente em si, que não é crítica, né, que não é individualizada. Acho que a gente cai ali num contexto que... Eu gosto muito de um termo da arte que eu acho que vai ilustrar bem esse possível funcionamento, que é o kitsch. O kitsch é um movimento, é uma estética da arte que coloca a arte de uma maneira muito rasa e muito reducionista, como se a função daquele elemento fosse tão somente ser adequado, ou bonito, ou belo. Ela não é crítica, ela não é provocativa, ela não tem nenhum outro elemento social. É basicamente um bibelô de gesso na mesa de centro. Ele está ali só porque ele é bonitinho, mas ele não tem nenhuma função, ele não tem lastro, ele não tem uma riqueza, seja por conta do material ou da habilidade com a qual foi feita. Ele só serve para ser um enfeite. Uma psiquiatria ou um cuidado pouco individualizado, generalista, rico em preconceitos, ou ainda que reforça tabu, com resistência, com pouca individualização, vai ser uma psiquiatria ou vai ser um cuidado desse, kitsch. Que se a gente for tentar fazer uma tradução para o português, vai ser o mais próximo ali de lixo, cafona, sabe? Não é muito útil, não é referência, e não é o que eu acredito que a gente se propõe a fazer dentro dessa instituição. Hoje o suicídio é um comportamento muito presente, muito prevalente, especialmente em camadas mais jovens da população, falando em tentativas, né? Em torno de 25%, um quarto dos jovens hoje, quando eu estou falando de jovem, estou falando de população adulta jovem, em torno de 18 e 24 anos, considerou suicídio num recorte dos últimos 30 dias. É um recorte temporal muito pequeno para tanta gente. Então é muita gente sofrendo. É muita gente nova, com pouco recurso de enfrentamento, com pouca habilidade, sofrendo questões com as quais são difíceis de serem lidadas, né? Secundário a essas tentativas, a gente tem uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Então, imaginem quantas devem ter ocorrido ao longo desse momento que a gente está dividindo aqui. É a causa mais comum de morte violenta, de morte externa em população jovem. E as taxas de suicídio são maiores em indivíduos jovens, mas a proporção entre idosos, os idosos tentam menos, mas acabam conseguindo mais. E, obviamente, dada a sua situação clínica e orgânica também, a gente vai entender esses idosos como uma população de risco, não por falta de mecanismo de enfrentamento, por falta de recurso, mas talvez por falta de perspectiva, ou por acúmulo de limitações orgânicas com as quais esse indivíduo está tendo dificuldade de lidar. É alguém que está perdendo funcionalidade, que está perdendo familiares, é alguém que está perdendo as suas próprias referências, né? Imagina a gente ter um paciente tão idoso que já não tem na família dele ninguém acima dele. Ele não tem mais nenhuma referência, porque aqueles já foram falecendo, seus amigos estão morrendo. Então, esses elos vão ficando cada vez mais frágeis, mais esparsos, e é um paciente que a gente tem que entender como uma emergência importante. No mundo, a cada 3 segundos, a gente tem uma tentativa e, evidentemente, esse dado pode estar subdimensionado se a gente considerar várias regiões ali do planeta que não tem um sistema de notificação bem fundamentado, bem estabelecido, que não tem isso para gerar dados para a gente poder mensurar ou poder estimar, né? É a terceira causa de morte em adultos. E o custo, quando a gente fala em custo, a gente está falando do impacto. O impacto de um suicídio não é tão somente naquele que se vai, mas a gente tem o impacto nos que ficam. Tem o custo emocional, o custo social, tem o impacto que fica naqueles que conviviam com esse indivíduo no trabalho, na família, que perde um ente, ou às vezes que perde o mantenedor, o gerador da fonte de renda. Então, esse impacto social ele é gigantesco. É um luto muito particular, é um luto muito diferente da maior parte dos óbitos, né? Ele gera sensações muito diferentes naqueles que ficam.
né? É o indivíduo que lida além da falta do outro, além da saudade, eventualmente ele pode lidar com uma sensação, um sentimento de culpa, de ineficiência, de não ter ofertado suporte, eventualmente vai lidar também com raiva, que é próprio desse momento, a gente tem que entender e acolher isso. Tá? As taxas têm aumentado no Brasil nos últimos anos, sobretudo, lógico, também por uma vigilância epidemiológica melhor, que nos dá maior poder de notificação, mas também por aumento de demanda, por acesso a meios. Né? Nos últimos anos, a gente viu, por exemplo, um maior acesso à arma de fogo pela população. Então, isso é fator de risco. Quanto mais fácil o acesso a meio, mais risco a gente tem. Nos Estados Unidos mesmo, por exemplo, alguns estados adotaram o intervalo mínimo necessário entre o pedido de compra de uma arma de fogo e o recebimento da arma de fogo por aquele indivíduo, de pelo menos 7 dias. Esse intervalo é protetor para aquele indivíduo que está com pensamento suicida ou que tem um marcador de tanta impulsividade. Né? Esse distanciamento temporal entre uma decisão e a entrega pode ser gerador de benefícios. São medidas simples quando a gente entende a dinâmica do comportamento dos indivíduos com tentativa e com pensamento suicida. É uma das maiores causas de intoxicação e autointoxicação no país, principalmente intoxicação por medicamentos. É subnotificado, lógico, por conta da nossa rede, pelo estigma, pelo tabu, por deficiências de sistema. Né? Leva a prejuízo, então a gente tem redução da idade, a gente tem redução de produtividade, a gente tem sequela, a gente tem mais um monte de comorbidades para poder tratar. E eu gosto desse quadro para mostrar para a gente como que a gente consegue enxergar, como que chega aqui, especialmente pensando nesse hospital, nessa instituição, como uma instituição de cuidado, de um nível de atenção terciário que recebe pacientes referenciados. Eu não estou vendo a maior parte dos pacientes em risco ou com ideação ou com comportamento suicida. O que chega para a gente referenciado, na maior parte das vezes, é aquele indivíduo que já tentou ou que veio encaminhado muito gravemente. Eu estou vendo só a ponta desse iceberg. A maior parte desses pacientes com pensamento, com plano, não está sendo alcançado. Esse é o motivo dessa conversa nossa aqui. Quando a gente traz o tema para discussão num ambiente de discussão técnica, a gente coloca que é possível falar de suicídio de forma acolhedora e que é possível oferecer suporte para esse paciente e que esse paciente tem acesso a esse cuidado e sabe aonde recorrer e que pode recorrer a um atendimento sem julgamento, a um atendimento sem represálias, como a gente sabe que lá fora eventualmente acontece. Né? Falando em fatores de risco para o comportamento suicida, a gente tem que considerar: serão pacientes com um risco maior e mais grave aqueles com transtornos mentais ou vivenciando um episódio agudo de sofrimento psíquico. Isso é evidente. Né? O nosso cérebro, do ponto de vista mais biológico possível, ele é feito, ele é formatado para evitar o nosso sofrimento e para garantir a nossa sobrevivência, igual bicho que somos. Né? Então, eu entendo que esse indivíduo tem que estar muito doente, muito adoecido, para passar por esse mecanismo de funcionamento fisiológico esperado e comum e entender o suicídio como uma saída para o sofrimento que ele tem, para ignorar esse gerador biológico de bem-estar ou de busca por bem-estar e apresentar um comportamento suicida. Então, tratar bem os nossos pacientes, dar um suporte, dar uma assistência em psiquiatria e psicologia adequada, efetiva, personalizada, é fundamental. Né? É óbvio que considerar sempre o histórico pessoal do paciente. E considerar o histórico pessoal é conhecer o nosso paciente, é conhecer a história dele, é criar vínculo, né? É ter um projeto de atendimento, um projeto terapêutico individualizado. Pacientes com histórico de tentativas são pacientes com maior risco. Quanto maior o número de tentativas, maior o risco de uma outra tentativa. Se é um paciente que não tem tentativa, mas tem a vivência no núcleo familiar de histórico de suicídio, é um paciente que tem mais risco. Né? Eu tenho que conhecer quais são as vulnerabilidades desse paciente para poder intervir. A ideação suicida e a comunicação da ideação suicida, diferente de alguns mitos que são divulgados aí fora, de que quem fala não faz, ou de que cão que ladra não morde. Quem fala faz. Né? E quem fala faz e pode fazer, independente de quais foram esses motivos. Mas se fala, é nossa função acolher e não julgar. A gente não está aqui para isso, ou a gente não se propõe a isso. Né? O acolhimento
verdadeiro, o acolhimento sem julgamento, o acolhimento manso vai facilitar ou vai propiciar que a gente possa ter a real dimensão do sofrimento daquele indivíduo e poder proteger. Cai nessa situação quem já se percebe em completo desamparo. E a nossa postura tem que ser de minimizar essa sensação e não reforçar esse desamparo e não culpar esse paciente e não levar ali uma ideia de crítica exacerbada a esse paciente. Fatores estressores serão gatilhos importantes, então eventos de vida agudo, mudanças importantes ali no arranjo familiar, quebra de padrão financeiro, enfim, qualquer evento que aconteceu e que foi entendido por esse indivíduo como um importante fator estressor, seja termo de relacionamento, enfim, independente de se esse fator estressor para mim não seja tão relevante, ele tem que ser encarado e entendido como um fator de risco e ser abordado. A nossa avaliação vai ser centrada na interpretação pessoal do paciente e não na nossa. Esse evento aqui não é tão significativo, não. Não sei, não sou eu que estou passando por ele. Né? Então, eu vou valorizar o que o meu paciente me traz. Aquele indivíduo que, além de comunicar o pensamento suicida, a ideação suicida, parte para uma parte de tomada de providência, de organização de vida, de organização do cenário para a morte, é um indivíduo que está em intenso risco. Eu já tenho alguém que saiu de uma fase de pensamento, de cotejar uma ideia, para alguém que está numa fase de execução dessa ideia. Então, esse indivíduo deve ter suporte imediato, é um indivíduo que configura, na maior parte das vezes, uma emergência médica. Acesso a meios, e meios são vários. Né? Todos vocês já devem ter ouvido várias histórias. Quanto menos meios, quanto menor o acesso a meios, um pouco mais protegido está esse paciente. Essa, inclusive, é uma das razões do ambiente hospitalar se tornar um ambiente protetor para esse paciente. O ambiente hospitalar é um ambiente isento de meios? Não, mas é um ambiente com a maior redução possível do acesso a meios letais ou meios para tentativa de suicídio. Entender marcador de impulsividade nesses pacientes, se está presente ou não, o que patrocina esse padrão de comportamento, quais motivos esse paciente enumera para o sofrimento dele, porque em cima desses motivos a gente consegue fazer um plano de tratamento e um plano de suporte adequado e intervenção. E, evidentemente, entender que doenças clínicas, especialmente doenças clínicas graves, que levam a grandes limitações ou que têm um prognóstico muito ruim, doenças terminais, por exemplo, vão ser expressivos fatores de risco para comportamento suicida. E é uma das maiores causas quando a gente observa esse padrão de comportamento em pacientes idosos ou superidosos. Os fatores de proteção, obviamente, serão aqueles contrários ao que eu já falei, mas, sobretudo, é fator de proteção vínculo, suporte. Acho que uma das coisas que a pandemia mais provou para a gente é que somos indivíduos sociais e que esse contato social e que os elos sociais que a gente estabelece ao longo da vida são fundamentais para a nossa sensação e nossa interpretação de bem-estar. Né? Então, quanto mais elos saudáveis, mais fatores de proteção. E, às vezes, esse elo vai ser um só. Às vezes, esse elo é tão somente a religião que aquele paciente tem. Né? Às vezes, o elo é o cuidado que aquele paciente tem com um filho menor ou, às vezes, com um bichinho de estimação. Às vezes o elo é o núcleo do trabalho dele, que ele se sente acolhido porque tem suporte ali. A gente tem que identificar esses fatores porque são neles que a gente vai investir. E, mais uma vez, esses fatores de proteção serão trazidos pelo nosso paciente. É de acordo com a interpretação e com o valor que esse paciente dá, que esse fator de proteção vai ser valorizado. E não com a nossa lupa, né? Com a nossa medida. Os fatores de risco serão todos os fatores geradores de estresse e de sofrimento, obviamente. Né? E como que a gente previne? Antes de tudo, a gente fala, a gente naturaliza e a gente garante acesso, né? Orienta para questões médicas, para questões de saúde, a gente tem tratamento. Então, a gente coloca isso aberto para esses indivíduos. Vai tratar aquele que tem uma doença psiquiátrica, é dar um bom suporte, é aumentar vínculo, amigo, familiar, igreja, enfim, qual vínculo que seja e qual saudável que seja esse vínculo. Envolvimento em atividades de suporte, atividades religiosas, espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, obviamente. E reduzir fator de risco. É importante entender que o suicídio ele é uma emergência médica, e sendo uma emergência médica, merece e demanda suporte imediato, tá? Não sendo possível suporte imediato pelo especialista na psiquiatria.
ambiente seguro acolhedor, internação, redução de meios e suporte até que esse paciente consiga acesso, né? Não é liberar e mandar para casa e esperar a consulta com o psiquiatra, porque isso não é suporte, né? A gente tem o serviço de emergência e urgência médica bem implantado e funcionando bem na cidade, que é o SAMU 192, inclusive garante acesso imediato à nossa unidade. Queria comentar, antes de fazer um apêndice nessa fala, um pouquinho também sobre pós-venção. Porque a gente está falando sempre sobre prevenção, prevenção, prevenção. Mas é importante a gente ter também delimitado uma missão da nossa parte em relação à assistência, que é a pós-venção em suicídio. A pós-venção em suicídio é aquela ação que a gente faz com os indivíduos que ficam, com os contactantes ou com os familiares daquele indivíduo que cometeu o suicídio e evoluiu para, né, que foi a óbito. A pós-venção vai ajudar a gente a captar esses indivíduos também em sofrimento, fazer uma abordagem e ajudá-los a lidar com esse processo da luta, da perda e também do sofrimento que vai se desenhar ali, né? Na maior parte das vezes, quando a gente está pensando em familiares, a gente vai entender que a gente tem pessoas compartilhando o mesmo ambiente, que não está saudável, obviamente, que compartilham uma mesma genética, e daí a maior possibilidade de compartilhamento de quadros psiquiátricos, de adoecimento psiquiátrico, que compartilham as mesmas dificuldades sociais. Então, fazer pós-venção suicídio é também fundamental para a gente prevenir novos eventos e prevenir a perpetuação desse padrão de comportamento e poder ajudar aqueles que vão estar submetidos a uma carga infinitamente maior do que as outras, né? E lembrando que a pós-venção, antes de tudo, na nossa prática, isso vale para os colegas todos aqui do hospital, todo mundo que está envolvido no nosso cuidado, acho que o nosso maior compromisso deve estar sempre focado no cuidar, na arte do suporte. Eventualmente, a gente vai perder algumas batalhas, porque comprar a batalha, por exemplo, na medicina contra a morte é extremamente pueril, é infantil pensar que a gente vai vencer, porque é uma batalha perdida, né? O nosso compromisso é com cuidado e oferecer sempre esse maior cuidado possível, e não uma alta exigência de curar todos os nossos pacientes, porque eventualmente estaremos diante de alguns pacientes que vão ter uma evolução não favorável. E aí, pensando nisso, um apêndice que eu queria fazer era trazer um pouco para a nossa realidade. Quando eu falo de insustentável leveza do ser, eu trago que, para a gente, oferecer cuidado em saúde mental não é um produto. Saúde mental não é uma coisa que a gente embala, costura e faz aqui e vende para os outros. Saúde mental é algo que a gente transborda. E para transbordar a gente tem que ter. Existe um compromisso da nossa instituição em oferecer esses cuidados para a população geral. Mas, sobretudo, eu faço uma provocação para que tenhamos na nossa instituição o compromisso de desenvolver essas habilidades aqui dentro, né? A nossa equipe, os nossos cuidadores, a nossa instituição como um todo, né, a nossa comunidade, tem que ser privilegiada nesse cuidado e tem que ter os elementos necessários para que consiga manter a própria saúde mental, né? Voltando um pouco ali no conceito do Kish, tem uma ideia que o Milan Kundera coloca no livro dele, que ele descreve como Kish autoritário. O Kish autoritário era aquela propaganda irreal, meio tati-pitati, meio cafona, dos regimes totalitários da época, principalmente ali na época que ele descreve, que era a Primavera de Praga, né? Era a venda ou uma propaganda muito feliz e todo mundo muito alegre para esconder algo muito ruim. O que a gente faz aqui já é, de fato, muito pesado de um ponto de vista emocional, afetivo, para a gente poder lidar. Viver essa experiência de cuidado tão pesado, sem um adequado suporte e sem práticas, de fato, promotoras de saúde mental, isso também vai ser muito adoecedor para a nossa equipe, que acredito que também vivencia essas experiências. E uma cultura de quiche autoritário, de propagandear que está tudo bem, né, que fazer essa propaganda ali um pouco maquiada, eu acredito que esconde coisas que são muito ruins e que não são trabalhadas de forma adequada e que não são discutidas no nível da efetividade, né?
Eu duvido que boa parte dos nossos colegas se identifique com essa imagem de, né, a enfermagem, medicina, farmácia por amor, né, de gratidão, de gratiluz. Não é assim. É pesado, é difícil, gera sofrimento, né? É uma carga que a gente lida todos os dias. A minha provocação é que a gente consiga fazer uma autocrítica de, antes de olhar para o que a gente está oferecendo lá para o outro, da gente conseguir implantar essa cultura e fortalecer essa cultura de saúde mental, de acolhimento e de escuta dentro da nossa unidade. De escuta qualificada, né? De crítica de vanguarda, de pensar numa medicina ou numa abordagem de psicologia e de cuidados que seja de ponta, que seja, mais uma vez, individualizada e sair daquele conceito ou daquela prática das coisas pela própria utilidade. Que aí a gente volta lá no bibelô de gesso, na mesa de centro. Ele só é bonitinho, ele está lá porque ele é bonitinho, mas ele não serve para nada e ele não resolve nada. E isso, com o passar do tempo, leva uma sobrecarga tão grande das pessoas e desses cuidadores que a gente vai lidar com um adoecimento, que é o burnout, né? Que é literalmente o queimar-se por inteiro, né? É um adoecimento tão importante que aquele indivíduo não se sustenta mais. Tá? Isso. E aí, nessas fases do burnout, né, esse paciente, ou esse indivíduo, esse profissional, vai passando por um adoecimento até que deixa de ser funcional, até que deixa de perder a sua capacidade do cuidado, e isso é prejuízo para ele, isso é prejuízo para a instituição, isso é prejuízo para os pacientes que têm vínculo, que precisam desse cuidado. Né? Da mesma forma que eu levo para os pacientes, então, é importante a gente entender a nossa prática profissional que também permita prática de atividade física, desenvolvimento de um hobby, a manutenção de vínculos e de laços afetivos que sejam saudáveis. Então, assim, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter tempo para minha família. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter tempo para me cuidar, para que eu possa cuidar do outro, né? Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter tempo para ter autoconhecimento e entender o meu papel, a minha função. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter tempo para desenvolver a minha espiritualidade, fomentar isso. E, sobretudo, autoconhecimento, aquisição de novas habilidades. Né? Talvez com isso a gente vai ter a chave para abrir um novo futuro, uma nova perspectiva com um conteúdo mais rico em saúde mental. E assim, para finalizar, eu vou até me apropriar das palavras da Alcione, uma vez para mim que eu lembro e guardo com muito carinho. Para vocês, para a minha equipe, para os meus pacientes, eu desejo que essa caminhada, essa jornada, que é difícil no cuidado em saúde mental, né? Que essa batalha com as escassez que a gente enfrenta, com as dificuldades, que ela seja, sobretudo, de passos firmes, mas que ela seja leve. Né? E aí que vocês possam se desenvolver e fazer isso por muito tempo, porque vocês são gigantes e são fundamentais. Tá? Obrigado. Quero agradecer a presença e a participação do Dr. Luiz Gustavo. Estávamos todos ansiosos para o tema com ele. E para encerrarmos, eu quero deixar aqui uns agradecimentos, pessoal. Deixa eu só colocar meus óculos. À medida que nos despedimos, queremos lembrá-los de que a valorização da vida é um compromisso que perdura ao longo de todo o ano, não apenas no mês do Setembro Amarelo. Estendam as mãos para aqueles que precisam, ouçam com compaixão e estejam dispostos a ajudar. Juntos podemos criar uma sociedade mais solidária e acolhedora. Continuem a espalhar a luz da esperança,
a construir pontes de apoio e a lembrar a todos que cada vida é preciosa. Vamos trabalhar unidos para um mundo onde o Setembro Amarelo seja uma lembrança de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Obrigada por serem partes dessa causa. A valorização da vida é um compromisso que todos compartilhamos e juntos podemos fazer a diferença. Então, em nome de toda a equipe organizadora, eu quero agradecer, em especial, à diretoria da casa, por permitir a realização desse evento durante esse mês, ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na pessoa de seu divino, da Dona Íris, pelas preces de conforto, a equipe da TO, pela ornamentação, a banda, Terebanda, com músicas encantadoras, a Beth e hoje aqui o seu Gilberto, na transmissão, né, nas redes sociais das palestras, a disponibilidade deles em estarem vindo aqui fazendo esse trabalho conosco. Agradecer a participação de todos que, direto ou indiretamente, acompanharam todos os temas. E, por fim, eu quero agradecer a todos os palestrantes deste evento. Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a cada um por se juntarem a nós nesta importante conversa sobre o Setembro Amarelo. Então, antes de encerrarmos, eu quero convidar a banda aqui novamente, que vai encerrar com música para nós. Eu quero que vocês já se organizam. Vamos ter a participação de alguns pacientes também para cantarem, tá? E desejo a todos um ótimo dia, que vocês continuem espalhando amor, compreensão e esperança por onde passarem.